Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Continuamos ainda no capítulo 3, agora na segunda parte do capítulo, onde iremos tratar sobre o transporte de seiva no vegetal. Abra sua apostila na página 60. Vamos começar? Condução de seiva, xilema, lenho. Xilema é um tecido especializado no transporte de seiva bruta ou mineral. Do que é formada a seiva bruta ou a seiva mineral? Ela é constituída de água e sais minerais, que as plantas absorvem do substrato, quer dizer, do solo, pelas suas raízes. As células do xilema são as traqueídes e os elementos de vaso lenhoso, originados de células que, durante a diferenciação, recebem reforços de lignina na parede celular. O que é a lignina? A lignina do xilema funciona como elemento de sustentação para a planta e impede que as paredes dos vasos lenhosos ou xilemáticos se deformem. Essas células com lignina, elas são células mortas, elas são impermeabilizadas por esta proteína. O fluxo da água em uma planta, ela envolve a absorção por pelos absorventes. Esses pelos absorventes estão localizados nas raízes, né, do vegetal. A condução até as folhas pelo xilema. Então, toda a água e sais minerais que o vegetal absorve são absorvidos e são enviados para todas as partes da planta pelo xilema. A utilização na fotossíntese de água e sais minerais, a perda também desta água na transpiração vegetal e ao retorno à raiz pelo floema, como componente da seiva elaborada. Os maiores volumes de água correspondem ao que é absorvido pela raiz e ao que é transpirado pelas folhas. Há correlação entre os dois fenômenos, confirmada experimentalmente medindo-se as quantidades de água absorvida e transpirada por uma planta durante 24 horas. Até as 16 horas, aproximadamente, a transpiração supera a absorção, determinando um déficit hídrico na planta. Ao entardecer e à noite, a absorção torna-se maior que a transpiração, repondo a água perdida. A transpiração desencadeia alterações que promovem a movimentação da água na planta e a sua absorção pela raiz. Então, são dois fenômenos que acontecem ao mesmo tempo no vegetal, mas que estão intimamente ligados à variação de temperatura do ambiente, ok? Vamos agora estudar algumas das teorias que tentam explicar a condução da seiva bruta no vegetal. Como o vegetal absorve água e sais minerais pelas suas raízes, esta água ela deve atingir até as partes mais altas da planta. Não sei se você já parou para pensar, mas como que a água, que é absorvida pelas raízes, consegue chegar até as partes mais altas de uma árvore de 50 metros de altura, 70 metros de altura, ou até mesmo uma sequoia gigante que pode chegar até 100 ou 120 metros de altura? Como que a água ela consegue subir contra a força da gravidade a essa altura dentro de um vegetal? Então, temos algumas teorias sobre isso. O transporte da seiva bruta na planta compreende o deslocamento da água até o xilema na raiz. A sua movimentação pelos vasos do xilema da raiz e do caule e a transferência da seiva do xilema para outros tecidos das folhas. Sendo a água uma substância polar, formam-se ligações de hidrogênio entre suas moléculas, que apresentam grande coesão. Então, as moléculas da água elas são muito coesas. Tais moléculas também são atraídas eletrostaticamente por superfícies,
como as paredes dos vasos do xilema, fenômeno denominado adesão. Então, as moléculas da água elas têm um grande poder de adesão em superfícies. Esses fatores possibilitam que no interior dos vasos do xilema a água manifeste o fenômeno de capilaridade. Determina a sua ascensão pelos delgados, fininhos vasos lenhosos. Entretanto, a contribuição da capilaridade ao fluxo ascendente de líquido é bem modesta, não ultrapassando alguns centímetros. Então, explicar que a água sobe pelo xilema no vegetal só por capilaridade, não temos como, porque apenas isso vai acontecer em alguns centímetros. Então, plantas de pequeno porte até mesmo pode ter a água sendo distribuída pelo vegetal por capilaridade. Mas uma árvore de 50 metros, como isso acontece? Temos uma segunda ideia. Quando seccionados, cortados, os caules de algumas plantas eliminam seiva bruta, água, sais minerais. É o resultado da atividade da raiz, que absorve a água e empurra para cima, mostrando a existência de uma pressão da raiz. Essa pode ser demonstrada pelo seguinte experimento. Um saco feito de membrana semipermeável, aquela que permite somente a passagem do solvente de uma solução, contendo uma solução concentrada de sais, é preso na extremidade de um tubo de vidro. Em seguida, mergulha-se o saco numa água destilada. Ocorre a entrada da água no saco, levando o nível do líquido do tubo em decorrência da pressão osmótica exercida pela solução. É o que nós vemos aqui, ó, nesta imagem. Vou mostrar aqui para vocês. Então, nessa imagem aqui, nós temos essa teoria da pressão positiva da raiz, ok? Esta outra vai nos mostrar a entrada por capilaridade. Então, nós temos aqui 3 teorias mais aceitas para explicar o movimento da água pelo xilema no vegetal. Capilaridade, então a subida da seiva por vasos de pequeno calibre, por mecanismo de coesão e adesão da água. Então, ela vai subir até um certo nível, poucos centímetros. A teoria da pressão positiva da raiz é uma subida a partir de diferenças de concentração entre raiz e solo, maior concentração no interior da raiz, então a água é impulsionada por aumento de pressão. Também essa teoria ela não consegue explicar a chegada da água nas partes mais altas de uma árvore de grande porte, por exemplo, de mais de 10, 15 metros, 50 metros. E a última teoria, e a teoria mais aceita atualmente, é a teoria de Dickson, ou a teoria da coesão e tensão da água. É a subida da seiva pela transpiração das folhas. Então, o processo de transpiração funciona como uma bomba de sucção da água, ok? Então, faz com que a água consiga atingir até as partes mais altas de uma árvore de grande porte, por exemplo. Como é que funciona a teoria da adesão e coesão ou a teoria de Dickson? Então, vamos ver como que funciona o transporte da seiva bruta através da teoria da coesão e tensão. Então, o que acontece aqui, né? Então, quando a água evapora das folhas, quando acontece a transpiração foliar, né, toda a coluna líquida que está presente nos vasos lenhosos é deslocada para cima. E como que essa água é deslocada para cima? Através da coesão entre as moléculas de água, que vão aderindo, né? Elas vão se aderindo às paredes dos vasos lenhosos. E isso faz com que mais água da raiz seja absorvida. E a água entra na raiz por osmose, ok? E ela vai entrando,
Quem vai puxando essa água, que vai agindo como uma bomba de sucção da água, é o fenômeno de transpiração foliar que acontece nas folhas do vegetal. Então, essa transpiração vai puxando essa água para cima, contra, né, a força da gravidade terrestre, ok? Observação muito importante aqui. Essa imagem que está no slide, ela é semelhante à imagem que está na página 63. Só que na página 63, a imagem que está explicando a condução da seiva bruta, ela está localizada num assunto que não tem nada a ver com ela, tá? Então, o tema lá em cima tá floema ou liber. Só que a imagem, o desenho que está lá, que é bem semelhante ao que está no slide, da página 63, não se refere ao floema ou liber, tá? Se refere à condução de seiva bruta. Eu peço que você circule esse desenho e escreva bem grande do lado, condução de seiva bruta, para que você não se confunda na hora de estudar, na hora da sua pesquisa para realizar os exercícios, ok? Condução da seiva elaborada, vaso floemático. O floema conduz seiva elaborada ou orgânica, composta de substâncias orgânicas, principalmente a sacarose, produzidas na fotossíntese, dissolvidas em água. Os componentes do floema, denominados vasos liberianos ou tubos crivados, são compostos por elementos do tubo crivado, células vivas, anucleadas e alongadas, ligadas, associadas às células companheiras, que não conduzem seiva, mas auxiliam os elementos do tubo crivado nessa função. Tecidos de sustentação e parênquima aparecem associados aos vasos do floema. Condução da seiva elaborada, a hipótese de Munch. A hipótese de Munch foi criada em 1927 pelo cientista alemão Ernst Munch. Então, ele propôs este modelo, que está na imagem do slide, para explicar o transporte da seiva elaborada pelo floema. Nós temos dois sacos de membrana semipermeável, um contendo solução concentrada de açúcar e o outro água pura. Eles são conectados por um tubo em U, o tubo 1, que vai simular o floema. Ok? E eles se comunicam por outro tubo, que é o tubo 2, que vai simular o xilema. O saco A, com a solução concentrada de açúcar, desenvolve uma pressão osmótica mais elevada e absorve a água, cujo excesso é deslocado pelo tubo 1. O saco A vai simular a célula do parênquima clorofiliano, que vai produzir a matéria orgânica pela fotossíntese. E o saco B simula a célula da raiz, consumidora ou armazenadora da matéria orgânica. Então, o que acontece? Nós temos ali o saco A, como eu já falei, com a solução concentrada de açúcar, que desenvolve uma pressão osmótica mais elevada, absorve a água. E o excesso é deslocado pelo tubo 1, que vai arrastando as moléculas de açúcar para o saco B, que recebe água e açúcar e se distende, vai ficar inchado, forçando a água a voltar pelo tubo 2 para o saco A. Ou seja, simplificando, né? Como que acontece a condução da seiva elaborada? Ela é muito mais simples, ela é muito mais fácil de ser explicada, porque é de cima para baixo. Então, o produto, a matéria orgânica, ela é produzida nas folhas e ela é conduzida pelo floema a todas as partes do vegetal até as raízes. Então, de cima das folhas até as raízes. Então, essa seiva vai descendo pelo vegetal, um movimento contrário. Então, a célula que está com uma concentração alta da seiva elaborada, né, e por diferença de concentração, vai transportar, vai levar para outra célula
que tem uma concentração menor de água e de seiva orgânica. Então, vai passando de célula a célula, né? Da mais concentrada para menos concentrada, até chegar às raízes da planta. Então, é muito mais fácil entender a condução da seiva elaborada, ok? Porque ela obedece, né, à força da gravidade, de cima para baixo. Então, de células com maior concentração dessa seiva, elas vão transportar para células que têm menor concentração dessa seiva, e assim por diante. E a água vai facilitando esse processo através da osmose. Então, nós temos aqui, nessa outra ilustração, né, mostrando a teoria do fluxo sob pressão, que é a teoria de Manche. Então, o que acontece, né? O açúcar produzido nas folhas pela fotossíntese, está representado em A, ele é transportado ativamente até o floema, que é representado em B, e exerce pressão osmótica, atraindo a água que ascendeu, que está subindo pelo xilema. Então, ela também ocorre uma atração da água que vai para o floema, para que essa seiva elaborada seja diluída e possa, assim, ser transportada para todas as demais partes do vegetal. Nessa ilustração, nós podemos observar aqui uma técnica utilizada, né, que é chamada de anel de Malpighi. É um anelamento, um cintamento que é feito numa árvore, né, em que também nós podemos perceber o movimento da seiva elaborada através do floema na periferia das partes do vegetal, e no caso aqui do caule, né? Então, o xilema, ele está localizado no centro do caule e o floema em volta. Nós falamos que está na periferia do caule, da raiz também. E o anel de Malpighi, ele mostra isso. Nós temos como observar essa localização dos vasos condutores de seiva no vegetal. Então, chama-se anelamento a retirada de um anel da casca, ou anel de Malpighi, ao redor da circunferência do caule, o que pode ser feito com uma relativa facilidade. Com esse procedimento, o floema, que está na parte mais externa do caule, ele é removido. Mas o xilema, que está internamente, né, que está no centro do caule, ele não é retirado. No local, ocorre interrupção do fluxo da seiva elaborada, né, do produto da fotossíntese das folhas para a raiz, que com o tempo que vai acontecer, a planta vai morrer. O restante da planta também acaba morrendo, pois deixa de receber a seiva bruta. Então, com o tempo, né, a planta vai perdendo os seus nutrientes, que são produzidos lá na fotossíntese, e também a água não vai dar conta de suprir todas as necessidades nutricionais dessa planta, e ela acaba morrendo, ok? Os anéis anuais e idade das plantas. Muitas vezes pergunta-se, né, qual a idade de uma árvore, de um vegetal, principalmente das árvores, né, de grande porte, de gimnospermas, os pinheiros, ou das angiospermas de cotiledôneas. Quando essas árvores elas são cortadas, e as pessoas não têm ideia da idade ou de quando ela foi plantada, sobre a vida daquela árvore, através da formação dos anéis, né, esses formatos que vocês estão observando circulares dentro do tronco dessa árvore, do caule dessa árvore, tem-se como saber, né, quantos anos essa árvore tinha, ok? Ano após ano, os vasos antigos do xilema são envolvidos pelos novos, formando-se anéis concêntricos. Então, veja, vários anéis são formados. Os vasos produzidos na primavera, eles são calibrosos e formam uma faixa mais larga e clara. Então, as faixas que você observa, que são mais largas e são mais claras,
Elas são formadas, esses anéis são formados na primavera. São chamados aqui, essas faixas, né, de lenho primaveril. No verão, os vasos formados eles têm calibre reduzido, originando uma faixa mais estreita e escura, que é chamada de lenho estival. Então, as mais claras são formadas, né? As faixas mais claras são formadas na primavera e as faixas escuras no verão. O conjunto formado por duas faixas justapostas, uma mais clara e outra mais escura, formado a cada ano e que contribui para o espessamento da planta, chama-se anel anual. O número de anéis anuais permite estimar a idade da planta. Então, precisa ter uma boa observação, uma paciência, né? Para que você possa estimar a idade dessa planta, unindo um anel claro com um anel escuro. Cada conjunto de anel claro com escuro corresponde a um ano dessa árvore. Então, terminamos mais uma videoaula de biologia. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo que nós estudamos durante esta videoaula. Façam as atividades propostas no material de apoio e nos encontramos na SAV. Até mais, pessoal!